Agora vem para cá que eu quero falar com você, que eu vou chamar Bruno Cavalcante, já com as primeiras informações de um protesto que ocorreu hoje pela manhã. Aliás, esse protesto começou ontem na BR-235, dos marchantes lá do matadouro, do abatedouro de Itabaiana, que foi fechado há mais de 90 dias. Você lembra todo o caso, a gente mostrou a cobertura completa aqui, o prefeito foi afastado, chegou a ser preso, depois foi liberado e está afastado até o momento. De lá para cá, os marchantes ficaram sem trabalhar. E na expectativa de que o matadouro seja reaberto, mas pelo que a gente tem acompanhado, Bruno Cavalcante e telespectadores, acho que essa situação está bem complicada, bem difícil de acontecer, até porque os órgãos de fiscalização, de vigilância sanitária, têm fechado outros matadouros em outros municípios, como ontem você viu aqui o matadouro de Estância e de Itapuranga, que foi fechado. Só que depois do protesto na BR-235, os marchantes foram para a proximidade de um matadouro, de um frigorífico particular que tem ali na região de Itabaiana, entre Itabaiana e Campo do Brito. E fechou lá. O que aconteceu? Nem entra carne, nem sai carne. Hoje pela manhã, lá em Campo do Brito, obrigado pessoal de Campo do Brito que está conectado, que está ligado, que mandou mensagem para a gente desde ontem, mandando informação para a gente agradece de verdade. O mercado de Campo do Brito, na parte da carne hoje, amanheceu vazio. Bruno Cavalcante vai contar essa história toda pra gente a partir de agora. Ele que apurou tudo hoje com todo mundo, com todas as partes, inclusive com o frigorífico particular. Eu vi que a nossa editora-chefe executiva, a Eliane Cardoso, falou com o André, que é assessor lá do frigorífico, e que junto com o Bruno Cavalcante apuraram tudo sobre essa situação lá na região de Campo do Brito. Lembrando que hoje é feira em Campo do Brito e amanhã é feira em Itabaiana, né, Bruno? Com você as informações. Pois é, Ricardo, está aí uma preocupação, viu, do pessoal que mora lá em Itabaiana. A gente sabe que é uma feira tradicional, se brincar, acho que é a maior feira do estado, que é a feira lá do município de Itabaiana, e corre esse risco porque os marchantes, eles ainda continuam lá na rodovia fazendo a manifestação. Eles fecharam a via, como você mesmo disse, ninguém sai, ninguém entra. Essa via que dá acesso a um frigorífico particular, que a gente sabe que aqui no estado tem 2 frigoríficos particulares, um que fica em Itabaiana e o outro que fica em Propriá. E diante dessa situação, né, da fiscalização do Ministério Público, de interditar, de fechar os matadouros, são esses frigoríficos que estão dando suporte para as feiras que acontecem aqui no estado. A gente tem um vídeo mostrando como está a situação do mercado municipal lá de Itabaiana. Amanhã é feira e, pelo que eu vi, só tem 2 bancas com carne. Olha que situação, vamos acompanhar. Bom, são exatamente 5 horas da manhã. Veja a situação do mercado, como é que está. Algumas bancas com carne de porco, carneiro, as outras bancas praticamente vazias, sem carne, né? Sem nenhum tipo de carne de boi. Nada de carne de boi. Vocês podem ver que o mercado não tem nem 1 quilo de carne de boi. Olha aí que situação, Ricardo. Amanhã é feira na cidade, então corre o risco do pessoal que for à feira de Itabaiana não encontrar esse produto. E quem não encontrou esse produto foi os moradores lá do município de Campo do Brito, porque devido a essa manifestação dos marchantes, eles não receberam a carne e esse produto não foi comercializado. E a gente também tem um vídeo lá da feira do Campo do Brito. Vamos acompanhar. Olha a situação do mercado de Campo do Brito. Vazio, tá vendo aí? Não tem nada no mercado de Campo do Brito. A situação, é a cidade de Campo do Brito. Carne nenhuma dentro do mercado. Tá aí, né, Ricardo? Imagine que situação. A gente sabe que é um produto que todo mundo quer ter em casa, né, para o almoço, para o jantar, e o pessoal hoje encontrou essa situação, né? A carne não foi vendida no município de Campo do Brito. A gente entrou em contato com os marchantes que estão lá nessa manifestação. Eles alegaram que vão ficar nessa rodovia, que só vão sair de lá se receber alguma liminar da justiça, porque é um direito, segundo eles, é um direito que eles têm de reivindicar. Eles querem a reabertura do matadouro de Itabaiana para poder trabalhar. Entramos em contato com a empresa do frigorífico particular, que lamenta essa situação, mas que não tem culpa
dessa situação, que ponto chegou essa situação, e lamenta que hoje não teve como vender e comercializar, né, as carnes lá na indústria. Entramos também em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itabaiana, que entende a manifestação dos marchantes, fala que está fazendo de tudo para conseguir a reabertura do matadouro. O assessor de comunicação até alegou que a prefeita, né, Carminha, ela tem 2 meses que entrou na Prefeitura, então ela está em negociação com o Ministério Público, vendo o que é possível para atender esse pedido dos marchantes. Lembrando que, diante dessa fiscalização do Ministério Público, ontem foram interditados 2 matadouros, um de Estância e o de Itapuranga da Ajuda. No mês passado até fiz uma reportagem de uma reunião que teve no Ministério Público diante dessa situação e que até o mês passado 5 matadouros estavam abertos. Foram fechados agora o de Itapuranga da Ajuda e de Estância, e continuam abertos o de Capela, Frei Paulo e o de Itabi. Então, é claro, a gente vai acompanhando e a qualquer momento a gente pode falar alguma novidade sobre essa manifestação lá dos marchantes na rodovia estadual. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Ok, Bruno, fica aqui comigo. Sobre o fechamento dos matadouros, que como você bem falou agora, de Estância e Itapuranga ontem, nós conversamos com a nossa produção, a nossa equipe de reportagem, o jornalismo da TV Atalaia, conversou com a procuradora do Ministério Público Federal, que falou sobre esse assunto. Vamos ver. Nós já conseguimos fechar a grande maioria dos matadouros municipais que funcionavam em regime de clandestinidade, porque não tinham nem licença ambiental e também não tinham a inspeção estadual realizada e certificada pelo Endagro. E agora apenas 2 matadouros restam no estado, municipais, que são o de Siriri e o de Dores. Serão, obviamente, os próximos alvos do Ministério Público e desses órgãos que, coordenados, estão convictos da necessidade e importância de fecharmos todos os matadouros públicos que funcionam em clandestinidade no estado para garantir a saúde pública. E a segunda fase desse trabalho vai ser a fiscalização nas feiras. Todas as feiras, a gente vai começar por Aracaju, mas em todas as feiras do estado, realizaremos as fiscalizações para garantir que a carne vendida nos mercados sejam carne de procedência, ou seja, não proveniente de abate clandestino, mas sim de frigoríficos licenciados e cuja linha de abate é integralmente respeitada. Ok, Bruno Cavalcante, você viu aí o que ela disse, os próximos matadouros que serão fechados, foi a palavra da procuradora do Ministério Público Federal, Dores e Siriri. A gente vai acompanhar todo esse processo. Aliás, você tem acompanhado tudo aqui no jornalismo da TV Atalaia. A gente levanta a questão, né, Bruno Cavalcante, sempre com relação à problemática social, que é dos marchantes, as fateiras, que aí que é o caso onde as prefeituras têm que se debruçar junto com os órgãos, com o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, para ver como vai resolver essa problemática. A gente sabe que os órgãos estão em cima da questão sanitária, o melhor alimento para a população. Porque aqui, Bruno Cavalcante, telespectador, a gente tinha uma cultura, uma tradição de se vender carne em feiras livres sem o acondicionamento normal, abater carne em qualquer lugar. Que a gente entende que os órgãos estão querendo ter uma regra, uma legislação com relação a isso. Segundo o Ministério Público, Bruno Cavalcante, inclusive, já questionou isso várias vezes, as prefeituras não têm como manter um matadouro público da forma como deveria ser. Aliás, não é nem finalidade das prefeituras, que é uma finalidade comercial, é assim que diz o Ministério Público. A gente vai continuar acompanhando esse caso, junto com vocês, aí do outro lado, seja aqui na capital e no interior, que interessa muita gente. Com relação, ela falou das feiras, vai começar aqui em Aracaju, as feiras livres aqui já foram notificadas para não vender mais as carnes da forma que são vendidas hoje. As carnes chegam na noite anterior e ficam expostas sem nenhum acondicionamento, sem nenhuma refrigeração. A Prefeitura já notificou para que até março todos os feirantes que vendem carne em feiras, carne, queijo, possam comprar um aparelho de refrigeração para colocar as carnes. Não sei como isso será feito, a gente vai acompanhar todo esse processo e você vai assistir aqui com certeza na TV Atalaia. Bruno, o pessoal disse que choveu muito ontem lá no Alto Sertão. Depois, se der tempo, dê uma pesquisada aí com o Centro de Meteorologia. Diz que foi um verdadeiro temporal ontem, no fim da tarde e início da noite. Obrigado, Bruno. Agora eu quero sua atenção no caso que ocorreu ontem
aqui em Aracaju, no centro da capital sergipana. Você que assistiu à TV Atalaia, viu que a gente informou todos os detalhes de um crime que ocorreu ontem. E hoje foi o sepultamento desse jovem, que foi morto aqui em Aracaju por um colega de trabalho ontem. Ele é lá da cidade de Riachuelo. E a nossa equipe de reportagem que está acompanhando este caso desde ontem foi para lá, para Riachuelo. Vamos abrir a janela da informação, chamar a Aline Aragão, que está acompanhando desde cedo este caso e vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Aline, com você. Isso mesmo, Ricardo. Nós estamos na casa de familiares, na casa de uma tia, como eu falei anteriormente, aqui no município de Riachuelo. Olha, foi de impressionar a quantidade de pessoas que participaram hoje de manhã do velório e também do sepultamento, porque o David Lucas era um jovem muito querido, de família evangélica, ele também era evangélico, cantava no coral da igreja, tocava guitarra e fazia esse trabalho de decoração de festa. Era um bico, né, que ele fazia lá em Aracaju. Ele saía aqui do município dele, ia para Aracaju, fazia esse trabalho e ontem ele foi lá para receber um dinheiro. E aí a gente fica imaginando, né, o que passa na cabeça de uma pessoa que por uma discussão boba, por uma discussão banal, pensa que a única saída é puxar uma faca, puxar um revólver e tirar a vida de outra pessoa. Um fato lamentável. Toda a família chora enlutada nesse momento aí, a perda, né, do ente querido, a perda de um rapaz tão jovem, casado, com uma filha pequena, um bebê de apenas 1 ano. O repórter Marcos Couto esteve ontem à noite no local do crime. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos no cruzamento da Rua Lagarto com a Rua Laranjeiras. Lamentavelmente, um homem foi esfaqueado, não resistiu e o corpo ficou ali na calçada. É um ajudante, trabalha como diarista nessa loja que estava sendo fechada há poucos instantes, quando houve uma confusão entre ele e o colega de trabalho. Esse daqui trabalhava comigo, todos trabalhavam comigo, eles se desentenderam aqui. Hoje, agora à tarde. Briga assim de... Briga, ou eles já se desentendiam. Aí hoje brigou, um deu na cara do outro, aí pronto. Aí eu pedi a eles, eu peguei, mandei o dinheiro, manda isso aí daí, porque ele me ligou ameaçando. O qual? O que? Não, ameaçando esse daí. Eu pedi, liguei pra esse, liguei pra outro, sai daí, pelo amor de Deus, que o outro tá ali ameaçando e ele não saiu. Eles trabalham aí com você, né? Não, eles prestam serviço, eles são ajudantes. Eu sou decorador, eles são ajudantes. São ajudantes. Eu pego diaristas no final de semana. Qual o nome dele? Davi. A gente vinha passando aqui, nessa via aqui, e percebeu quando a viatura da CIPM já estava aqui. Paramos para dar o apoio, verificamos esse cidadão aí que foi esfaqueado, entendeu? Com arma branca. O homem que praticou o homicídio saiu, se armou e aí cometeu esse homicídio. A gente chegou aqui no local, o cidadão ali já estava em óbito, certo? Aí foi solicitado o pessoal do SAMU para confirmar, certo? Eles deram o veredito dele que já estava em óbito. E pelas informações do pessoal que estava ao redor, que foi um pessoal de moto, efetuou a facada nele e se evadiu. Jogou a arma do crime lá próximo àquele poste e sumiram. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Remy Costa, direto aqui do Centro Comercial de Aracaju, Marcos Couto. Olha, Ricardo, que situação lamentável, né? A informação que a gente tem é que a polícia, uma equipe do Getan, logo saiu em busca aí do responsável por esse assassinato, o John Lucas de Melo Santos, de 25 anos, que fugiu logo em seguida e foi preso no povoado Calumbi, no município de Nossa Senhora do Socorro. A informação é que ele já se preparava para fugir aí para um destino ignorado quando foi surpreendido pelos policiais do Getan. Aqui em Riachuelo, como eu falei, o clima é de comoção, de muita tristeza entre familiares. A gente está em uma residência aqui, onde estão alguns tios, alguns primos, irmãos também. A mãe do jovem David Lucas, ela passou mal, precisou ser hospitalizada. Quem está por aqui também é o pai, o senhor Odevan. Ele, não sei se a gente vai conseguir falar com ele, eu vou me aproximar. A gente sabe que é um momento muito difícil, esse momento de dor. Eu tentei falar com ele de manhã, ele não quis falar. Senhor Odevan, o senhor consegue falar alguma coisa para a gente agora, nesse momento difícil que sua família está passando? Eu só peço justiça. Que venham, a polícia prendeu e que a justiça não solte, porque não pode acontecer esse crime bárbaro nessa cidade, nessa capital, entendeu? Não pode existir. Meu filho é um filho de bem, educado, entendeu? E por causa de uma besteira, meu filho foi assassinado. Eu quero justiça, entendeu? A polícia, parabéns, está parabenizada a Getan, está parabenizada. Agora, a justiça, totalmente aqui nessa capital de Aracaju, está daquele jeito.
Que Deus conforte o senhor, viu, senhor Devon, o senhor e toda a família, porque só Deus, num momento de dor como esse, para confortar o coração da família. Eu vou chamar o senhor Juraci dos Santos, que é tio também, que está aqui acompanhando toda a família, porque é um momento difícil para todo mundo, né? Agora há pouco chegou aqui a avó, né, a sogra do senhor Devon, aos prantos, foi levada lá para um quarto, que ela não está passando bem também. Mas porque é um momento muito difícil, né? Você recebeu uma notícia dessa, você tem um jovem cheio de vida com 17